Foi de dar sono. Um jogo sem gols, calor danado no Rio de Janeiro, sábado, 4h30 da tarde. O Fluminense precisava vencer para ter chances de classificação no Campeonato Carioca, viu suas chances diminuírem com o empate. Estava mais preocupado em impedir o jogo do Flamengo do que em tentar a vitória. E o Flamengo também não foi competente o bastante para superar a estratégia defensiva do seu adversário. O técnico Felipe Luiz questionado por torcedores e até na imprensa por ter deixado de fora o Arrascaeta e também o De La Cruz, jogadores preservados, é o controle de carga, que é um termo muito utilizado hoje em dia, enfim, jogador poupado, né? E também, na entrevista, o Felipe foi muito enfático. Primeiro, disse que não vai abrir mão dessa sua ideia, desse seu planejamento para a temporada, né? Dosando energias ali e procurando utilizar de forma criteriosa os seus atletas, e também sobre o ex-jogador Neto, hoje apresentador da Bandeirantes, que na televisão deu declarações polêmicas envolvendo o Flamengo, o goleiro Hugo, garotos do Ninho, etc. e tal. Então, vamos falar sobre tudo isso, até vamos responder aqui nesse vídeo a uma pergunta que o Neto fez no programa. Ele fez uma pergunta e nós temos a resposta, e vamos trazer para o craque Neto a resposta à pergunta que ele fez. Pessoal, muita discussão houve por conta da escolha do Felipe Luiz, especialmente porque deixou de fora o Arrascaeta, né? O De La Cruz, não, veio lá uma nota do Flamengo durante a semana que ele estava sendo preservado, nem ser relacionado. A gente já sabe que o jogador que teve questões físicas no ano passado, tem um certo histórico de lesões, ok. Mas o Arrascaeta o pessoal esperava ver hoje em campo. Ele jogou quarta-feira e muito bem contra a Portuguesa. E aí saiu horas antes do jogo a lista de relacionados, sem o Arrascaeta, sem o Varela, que foi até Montevidéu porque a sua mãe faleceu, né? Nem pôde jogar contra a Portuguesa na quarta-feira por conta disso, e também sem o De La Cruz, que já era previsto. Então não jogou a Arrascaeta, a pergunta passou a ser por que jogou quarta e não jogou hoje? Bem, enfim, foi uma escolha do técnico. E o Felipe Luiz foi perguntado a respeito disso, e ele falou de forma bem categórica. Confira. Sobre o Luiz Araújo, um cara que teve uma lesão seríssima no joelho, está tendo minutos cada vez mais, teve 60 minutos no outro dia. Estamos tentando controlar a carga desses jogadores para eles não fazerem 2 jogos seguidos, como o Ayrton teve que fazer hoje, o Everton teve que fazer hoje. Inevitavelmente alguns vão ter que fazer, mas o nosso principal objetivo é cuidar e mimar esses jogadores, principalmente esses jogadores que vieram de lesão para poder chegar bem no Brasileiro. Eu já falei, eu falo 1, 2, 3 e não vou matar ninguém no Carioca, não vou. E se isso custa meu trabalho, azar. Eu vou pensar mais para frente, vou querer ganhar o Carioca. Não vai servir de desculpa para nada, porque com o time, que eu sempre falo, com jogadores que vão jogar, mais do que suficiente para poder ganhar. Você vê aí como o Felipe Luiz foi enfático. Ele vai fazer o que ele acha que tem que fazer, se isso custar o emprego dele, azar. Ou seja, ele está muito preocupado em evitar que os jogadores atuem no Carioca muito bem e depois não tenham o mesmo rendimento físico, atlético, durante a temporada nas competições mais importantes. No ano passado, o Flamengo jogou com tudo o Carioca. Só tinha um Carioca na época, nem Supercopa tinha, como teve agora. E havia também uma situação que a gente não pode ignorar. A antiga gestão, quando contratou o Tite, disse ao técnico do Flamengo, quando começou a temporada 24, olha, a gente tem que ganhar o Carioca. O Fluminense tentava um tricampeonato. Então era importante o Flamengo impedir o tricampeonato, até porque o bicampeonato foi construído em cima do Flamengo, com 2 vitórias do Fluminense em finais, uma delas por 4-1, né, em 23. Então o Tite executou isso à risca. Ganhou, invicto, sofreu só um gol. Sensacional, maravilhoso. Mas isso parece ter custado um pouco no desgaste dos jogadores ao longo da temporada. Não foi a melhor estratégia, né? Eu até sempre tenho dito, o Tite errou por aceitar muitas das sugestões dos antigos dirigentes, quando ele tinha tamanho para falar, não, isso aqui eu não vou fazer, aqui eu vou por outro caminho, enfim. Mas o Felipe quer fazer diferente. E ele foi muito claro. Eu penso, faz sentido, a Arrascaeta poderia jogar contra o Fluminense e não contra a Portuguesa. Mas será que ele quis evitar um jogo mais pegado contra o Fluminense e deixar um jogo mais leve contra a Portuguesa, porque ele quer o Arrascaeta pouco a pouco voltando? Ele não falou isso, uma dedução minha. O jogo contra a Portuguesa é um jogo mais leve. O jogo contra o Fluminense é um jogo de forte marcação, um jogo mais intenso. E talvez ele não queira expor o Arrascaeta nesse momento, esse tipo de jogo. Pode ser. Ele está construindo uma situação. Então, eu acho que para fazer. Questionar é do jogo. Discordar, óbvio. Mas sentenciar uma opinião, vamos esperar o desfecho lá na frente, né? Se der certo a estratégia dele, ok.
Ok. E o que ele falou faz sentido. Dá para ganhar o Carioca mesmo preservando os jogadores. Claro que dá. É possível. É possível, sim. Certo, nada é, mas é possível. Então, eu entendo, discordo um pouco, mas entendo o Felipe Luiz, sabe? Também acho que poderia jogar Arrascaeta nesse jogo e não no outro. Mas, pensando nessa questão do jogo de mais impacto, mais marcação, calor danado, ele não querer. Ele está tratando os jogadores que são mais sensíveis, os dois uruguaios são, o De La Cruz e o Arrascaeta, são dois bibelôs, né? Trata com cuidado, não pode deixar quebrar, tal, para ter inteiro na hora H. Aí eu discordo um pouco da escalação do Everton Araújo. Acho que o Everton Araújo é um jogador para compor elenco, para entrar em alguns jogos. O time perde muito com ele, porque ele não tem tanta qualidade do passe. É um jogador mais burocrático. Um garoto, ele é útil, é importante ter um cara assim no elenco, mas talvez começasse com o Alan, talvez buscasse uma outra alternativa. E até garotos da base, como eu citei na minha live depois do jogo, como o Ryan Lucas, que eu acho que é um jogador com mais qualidade e que jogou as primeiras partidas naquele time mal jombrado lá do começo do campeonato, com garotos, com mal treinado. Mas que seria interessante vê-lo jogando com o time principal. Né? Eu acho que é um jogador que tem passes verticais. Acho um jogador interessante, infelizmente, não ter recebido chance, a gente não sabe como ele pode se sair num outro cenário. Houve também as declarações do ex-jogador Neto, do seu programa na TV Bandeirantes, sobre o goleiro Hugo, Flamengo. Ele criticou o Flamengo, acha que o Flamengo não foi justo com o Hugo, e etc e tal. Falou uma série de coisas, né? E aí foi perguntado, até pelo Gabriel Reis, que é o paparazzo rubro-negro, a respeito disso. Né? Também teria falado sobre o jogador do Juninho. Né? Aliás, o Flamengo nunca deveria jogar no dia 8 de fevereiro, mas jogou de novo nesse sábado, não deveria nunca, porque é o dia do aniversário da morte dos garotos, né? Um absurdo, né? E ninguém até hoje foi responsabilizado, né? Diga-se de passagem. 6 anos depois, 6 anos, gente. 6 anos. 6 anos. 6 anos. É difícil, né? É difícil, né? São 72 meses. Mas, enfim. E perguntado, né? O Felipe Luiz também falou a respeito das palavras do ex-jogador Neto. Sobre os meninos, uma data que temos que lembrar, porque como eu falo sempre, né? Eu jamais vou esquecer, jamais. E eu não estava aqui, mas eu sinto muito esses meninos aqui no ninho, a presença, cada vez que eu entro ali. Hoje, de manhã, até falei com dois pais, pai do Bernardo e do Christian, e tem uma conexão. Então, assim, é importante que eles sejam lembrados. Eu acho que os pais, eles querem isso, né? Que é importante para o pai saber que o clube está cuidando com carinho desse assunto, que não aconteceu e pronto, vamos esquecer. Não podemos esquecer. Temos que lembrar que esses meninos, como eu falei, vieram aqui atrás de um sonho e não saíram, né? Voltaram para casa num caixão. Isso é muito triste para quem é pai. E é uma data que temos que lembrar deles, né? A torcida sempre lembra e é importante que eles sejam lembrados. Sobre o Neto, assim, um comentário infeliz. Acredito que ele deve ter sido... Eu não sei o que ele falou, sinceramente. Sobre os meninos, eu não sei. Deve ter sido infeliz. Às vezes, todos cometem erros e não tenho dúvida que se ele falou uma coisa dessas, ele deve estar arrependido e vai se retratar. Não tenho dúvida disso. O Hugo, eu vi ele crescer, eu vi ele evoluir, vi ele ser importante e perder a vaga no time. E ele mesmo, né, não estava bem, e ele mesmo sabia que tinha que sair do time. Eu era companheiro dele, mas é um cara que deu a volta por cima e que conseguiu, quebrou a cara, foi para Portugal, saiu da zona de conforto dele do Rio de Janeiro, mudou as amizades, um cara que começou a se dedicar para o futebol e hoje deu a volta por cima e já estão falando dele na seleção brasileira. Isso é mérito total do Hugo, né? E quantos outros Hugos ficaram no caminho porque não conseguiram dar a volta por cima como ele. Então, assim, acredito que o Neto deve ter sido simplesmente infeliz porque às vezes a gente o Neto fala tantas horas normal que ele erre alguma vez e cometa erros, mas tenho certeza que ele deve estar arrependido. Eu acho que o Felipe foi muito feliz aí, muito elegante. Não atacou o Neto. Usou, inclusive, de um argumento bem interessante. O Neto fala por tanto tempo, né, que acaba, de repente, errando aqui ou ali. Eu, pessoalmente, gosto do Neto, mudou muito bem com ele. Todas as vezes que eu tive com o Neto, já tive no programa dele há alguns anos. Ele sempre me tratou muito bem. É um cara muito divertido, um cara legal, é uma boa pessoa. Mas ele é polêmico e, às vezes, eu acho que ele se assedia um pouco também. Tá? Se o Neto me perguntasse, ligasse para mim e falasse, mano, vou falar isso aqui no programa, eu digo, Neto, não fale isso. Não fale isso. Por exemplo, ele perguntou se o Flamengo já teve goleiros negros,
e o Hugo é um goleiro preto e tudo mais, o Flamengo não teria sido legal com ele. Enfim. Convocado. É um absurdo o que o Flamengo fez em relação a um jogador. Será porque ele é negro? Goleiro? Será? Primeiro, falando sobre o Hugo, tá? Eu até falei sobre isso na sexta-feira na S1 Live. A S1 Live é um canal no YouTube onde eu participo às segundas e sextas na área do programa às 11 da manhã, com a Lambimad e o meu amigo André Rocha também. E na sexta-feira falamos sobre esse assunto. E eu até falei, gente, vamos recapitular. O Hugo era o quarto goleiro do Flamengo. Houve aquele jogo da pandemia com o Palmeiras e ele foi escalado porque não tinha outro goleiro. Foi muito bem, fechou o gol. Continuou, jogou contra o Atlético no Paraná, pegou pênalti, ele é ótimo pegador de pênalti, e virou o goleiro do Flamengo. Teve um contrato refeito, com um salário melhor e tal. Aí ele, na estreia do Rogério Ceni, o Flamengo jogando melhor que o São Paulo, Copa do Brasil, empata no Maracanã, merecia estar vencendo até, mas está empatando. Último lance do jogo, ele tenta driblar o atacante Brenner, do São Paulo, na pequena área. Perde a bola, o São Paulo faz o gol e vence. Ali, praticamente encomendou a eliminação do Flamengo, que perdeu em casa, quando veio até o Morumbi, já veio os pneus arriados e foi eliminado. Aquilo já pegou mal. Passa um tempo, muda de técnico, chegou o Renato Portaluppi, foi até o final do ano de 2021, e aí em 22 chega o Paulo Souza. E o Paulo Souza dá nova chance ao Hugo. Tá? O Diego Alves estava contundido e tal. Ele começa a temporada. E o Hugo tem várias oportunidades e joga muitas vezes mal. Eu não sei se o Neto acompanhou, mas o Hugo fez partidas terríveis na meta do Flamengo. Muito ruins. Claramente estava mal treinado, pouco concentrado. Não era a sombra do goleiro que ele tem sido hoje. Então as chances foram dadas e ele fracassou. Falhou várias vezes. A torcida pegou no pé. Como a do Corinthians pegará no pé se ele começar a falhar de novo, daquela maneira. Ou de qualquer goleiro. Então, o Hugo ele desperdiçou a sua oportunidade porque ele não se preparou adequadamente. Ele não estava bem. E o Paulo Souza meio que se queimou a insistir e também o prejudicou. O tanto tem insistido que ele não tinha mais a menor condição. Teve um jogo naquela fase que ele fechou o gol. Um Fla-Flu. O Fluminense dominou o Flamengo no segundo tempo, amassou o Flamengo, ficou 2-1. O Flamengo saiu vitorioso, que ele fechou o gol. Mas depois voltou a jogar mal de novo e tudo mais. E, bem, acabou perdendo espaço, foi emprestado para Portugal. Não chamou a atenção de nenhum clube, ninguém quis ficar com ele, então ele não brilhou em Portugal. Chegou no Flamengo, ele ia ser o último goleiro, não ia jogar. E aí o Corinthians perde o Carlos Miguel por um erro, porque a multa foi reduzida, e aí o Nottingham Forest viu no Carlos Miguel uma oportunidade barata para os padrões dos times ingleses e comprou o jogador. E aí tinha que arrumar um goleiro. O Cássio já tinha sido. Estava saindo, indo para o Cruzeiro, tinha que arrumar um goleiro. E Hugo. Teve outros nomes pautados, mas o Hugo acabou sendo o goleiro escolhido pelo Corinthians. O Flamengo emprestou. Muita gente questiona o valor. Gente, o valor de mercado dele não era muito diferente daquilo que o Flamengo colocou, não. Ele não tinha valor de mercado. Eu acho até que o Flamengo poderia colocar um pouco mais. Tá? Mas, enfim, não ia ser muito mais do que aquilo. E ele se dedicou, aproveitou a oportunidade, deu a volta por cima, como falou o Felipe Luiz. Ele segue a vida dele no Corinthians, e o Flamengo segue a vida dele também com outros goleiros. O Renato Abreu foi um jogador importante do Flamengo durante um bom tempo. Você se lembra dele com toda certeza. E o Renato Abreu foi dispensado pelo Corinthians. Isso acontece. Então, assim, eu acho que nenhum rubro-negro tem que ficar falando do Hugo. Ele que seja feliz, ele tem a oportunidade dele, ele tem que ter a chance dele e está aproveitando. Que ele seja feliz do Corinthians. No Flamengo, a gente não ia jogar. Não ia jogar. A torcida ia pegar no pé dele, a torcida ia, sabe, a torcida não esquece as falhas que ele cometeu. Então, melhor foi sair. Que bom para ele que ele encontrou um clube importante como o Corinthians, onde ele se encontrou. Que bom para o Corinthians que arrumou um goleiro que está fazendo sucesso na sua meta. E segue a vida, gente. Segue a vida. É assim que funciona. E, sabe, eu não vejo motivo para esse tipo de discussão. É lamentável que isso seja debatido. E eu vou mostrar para vocês aí. O Neto pergunta no programa dele se o Flamengo já teve goleiros negros, goleiros pretos, né? No Flamengo já teve algum goleiro? Não lembro. No Corinthians, vários. No São Paulo, vários. No Santos, vários. Né? Será? Eu não lembro. Sinceramente, eu não lembro. Né? Teve sim. Você pode conferir aí. Ó. Eu vou mostrar para vocês alguns que eu lembrei assim, rapidamente. Tá? Nem precisei fazer muita força, eu lembrei de goleiros pretos do Flamengo. Que eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Como, por exemplo, está vendo esse aqui dando esse salto, bela defesa? Esse é o Birajara Alcântara.
O Birajara Alcântara, ele era um goleiro muito controverso até, né? Goleiro do Flamengo nos começos dos anos 70. Esse que está atrás dele aqui é o Paraguaio Reyes, um dos maiores zagueiros da história do Flamengo, o Reyes, que morreu até de leucemia, morreu jovem. E o Birajara, ele até foi eleito do programa do Chacrinha, na época, né? O negro mais bonito do Brasil. Teve isso. Ele foi eleito, inclusive, num concurso. Foi uma curiosidade apenas. Goleiro do Flamengo. Aqui você vê dois goleiros pretos do Flamengo, tá? O Adriano, tá? Segurando um jarrinho ali laranja e com a bola o Neneca. Isso, o Hugo Souza é chamado de Neneca, porque teve o Neneca goleiro do Guarani e teve esse Neneca goleiro do Flamengo. O apelido do Hugo Souza é derivado desse goleiro do Flamengo chamado Neneca, que você está vendo ali com a camisa amarela e azul, lilás, né? Com a bola no braço esquerdo. Entre eles o Cantarelli, que foi goleiro do Flamengo também por muito tempo, na época do treinador de goleiro dos dois. Aqui você vê já o Felipe, que jogou no Corinthians, mais um goleiro preto no time do Flamengo. Quer mais um? O goleiro Bruno, né, que virou um personagem, bem, nem preciso falar, né? Depois de tudo que aconteceu, mas é mais um. Quer outro? Muralha, Alex Muralha, também, goleiro do Flamengo. Olha, eu nem peguei todos os goleiros da história que são pretos, não, tá? Peguei alguns que eu lembrei rapidamente. E o Hélio dos Anjos, você vê aqui, ó, esse é o Hélio dos Anjos, treinador de vários clubes, né, do futebol brasileiro, que foi goleiro do Flamengo. Ele está aqui, ó, entrando em campo, o Hélio dos Anjos como goleiro do Flamengo, que é mais um que entra nessa lista. Então, respondendo a pergunta do craque Neto, o Flamengo teve vários goleiros assim, não foi só o Hugo Souza, não. E alguns com muito sucesso. O Bruno, que pese tudo que aconteceu depois, foi um goleiro campeão brasileiro com grandes participações. O Felipe foi o goleiro campeão da Copa do Brasil, por exemplo, né? Enfim, então eu acho que o Felipe foi muito bem na sua entrevista, uma resposta elegante ao Neto. Tomara que o Neto também reflita e pense um pouquinho, e tal, até que possa corrigir as coisas que falou, porque ele foi muito infeliz de fato. E que deixa. A pessoa tem que deixar o Hugo Souza em paz, gente. Deixa o Hugo jogar no Corinthians. O Bruno Negro não tem que ficar enchendo o saco com esse assunto. E os corintianos também não. O goleiro do Corinthians acabou. Coisa mais infantil, né? Chega, para. Basta, não basta. É o que eu penso. Tá? E gostei da entrevista do Felipe. Acho que o Felipe foi muito feliz nas respostas com elegância e, especialmente, tratando do time do Flamengo, afirmar. Vai fazer o que ele acha certo. Não deve ser intransigente. Intransigência não é uma característica positiva no ser humano, mas tem que ter convicção. Se amanhã perceber que deve mudar, que tenha flexibilidade. Mas ainda é cedo para fazer mudanças dentro de um planejamento que ele tem. Né? Fla-Flu é legal ganhar? Claro que é legal ganhar. Mas esse jogo não tem uma relevância tão grande assim para se fazer muito barulho. Vamos ver o que vai acontecer com a sequência do trabalho do Felipe dentro da sua proposta, dentro daquilo que ele quer realizar, dentro daquilo que ele pensa para o Flamengo. Legal?